Glória a Deus, bom dia, igreja, a paz do Senhor. Vamos nos preparar agora para receber o melhor do Senhor, a sua porção, a sua palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito contente, me sinto na casa do meu pai, no meio dos meus irmãos. E eu gostaria então que você abrisse aí a sua espada, a sua palavra, em 2 Samuel, capítulo 9, de 3 a 13, nós vamos ler essa história. Na certa você já ouviu, já leu, você lembra dessa história, mas eu quero te lembrar que a palavra do Senhor, ela sempre se renova, amém? E aquilo que o Senhor compartilhou comigo, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu quero hoje compartilhar com você, amém? 2 Samuel 9, 13 a 13. Eu vou ler ali porque fica mais fácil, que a gente fica com a mesma versão, né? O rei prosseguiu, rei Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante do que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lo-debar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi, se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome: Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui o teu servo, Senhor. Pode ir para frente. Então Davi o tranquilizou dizendo: não temas, porquanto chamei para lhe mostrar bondade. Por amor a Jonatas teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai do teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Eu valho tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a tua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, colherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer, mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Pode passar? Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia suas refeições em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Glória a Deus! Eu creio assim, né, que só quando a gente já escuta essa história, o coração da gente já se alegra, porque a gente vê nessa história retratada uma história que foi real. A gente já vê a manifestação de um Deus maravilhoso, bondoso, querido. Eu quero contextualizar essa história para você. O rei Davi
estava no pleno momento do seu reinado. Ele tinha chegado a ser ungido rei, e já fazia muitos anos que Saul e Jonatas, Saul, o rei antigo, Jonatas, o filho do rei, amigo de coração de Davi, já haviam caído mortos por ocasião de uma guerra contra os filisteus. E nessa ocasião que eles faleceram, que eles morreram por causa desta guerra, esse menino, esse rapaz hoje, chamado Mefibosete, tinha 5 anos naquela ocasião, e a sua babá, a sua ama, ela, quando soube que o rei e Jonatas haviam morrido, ela pega essa criança com 5 anos de idade e ela foge, porque ela falou assim: se souberem que ainda tem um sucessor do rei Saul, vão matá-lo para evitar que ele suba ao trono. E ela pega essa criança, e quando ela sai correndo para fugir, para esconder essa criança, ela cai, e essa criança se torna uma aleijada dos 2 pezinhos. Então agora, nessa história, essa passagem está lá nesse mesmo livro, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, nos dando notícia de quem era Mefibosete com 5 anos de idade. E agora aqui nós encontramos um rapaz que é aleijado, um rapaz que é órfão, porque ele não teve seu pai, não teve a sua mãe. Um rapaz que a palavra do Senhor nos diz o quê? Que mora de favor numa família que não é sua. E um rapaz que, se a história já não fosse suficientemente triste, ainda diz que mora num lugar chamado Lodebar. Eu quero te dizer que essa cidade, Lodebar, esse nome significa sem pasto, porque era um lugar ressequido, era um lugar seco, era um lugar com falta de provisão. Não tinha como ter agricultor ali, não tinha como ter pastores ali, porque era um lugar que não dava nada. E a história nessa época mostra que aquela cidade era uma cidade onde pessoas miseráveis, pessoas sem valor, pessoas negligenciadas, pessoas excluídas da sociedade. Era uma cidade onde se reuniam mendigos, se reuniam pessoas que não tinham mesmo o favor de outras pessoas. Essa cidade era um lugar de pobreza. E eu quero te dizer que também essa palavra, ela mostra que aquele homem, eu fico imaginando, né, o coração de uma pessoa que sabe que nasceu com sangue nobre, que sabe que nasceu para ser alguém, que sabe que tinha uma promessa sobre a sua vida, que tinha uma esperança sobre a sua vida, e de repente aquela pessoa se vê numa situação desta. E por outro lado, aparece o rei Davi. E o rei Davi aqui na história, né, é impossível nós não identificarmos o antetipo de Deus, né? Ele chega um dia lá no seu reinado, está tudo bem com ele, e ele simplesmente fala: eu quero mostrar a minha bondade. Quem pode dar um glória a Deus? Porque Deus, lá no alto trono dele, ele olha para a terra, ele olha para os seres humanos aqui, e ele, todos os dias, ele fala assim: hoje eu quero mostrar a minha bondade. Deus, a palavra nos diz que é um Deus misericordioso. A palavra do Senhor diz que Davi se encheu de misericórdia quando ele soube que havia um descendente do rei Saul. A palavra misericórdia vem de miseris e cordes, um coração cheio de compaixão. Assim era o rei Davi, e assim é o nosso Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Deus tem um coração cheio de compaixão. A palavra do Senhor nos diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã.
e é por causa da sua misericórdia que nós não somos consumidos. O salmista, isso está lá no livro de Lamentações, tu não precisa procurar, no capítulo 3. E também o salmista, ele diz assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Quer dizer, nós podemos acordar, abrir os nossos olhos e lembrar que o nosso Deus está lá com o coração cheio de compaixão. Compaixão por quem? Eu, quando leio essa passagem e quando eu meditei, quando já fui ministrada sobre ela, é impossível que eu, a Ana, eu não me identifique com Mefibosete. Porque à medida que eu fui conhecendo o Senhor, à medida que eu fui me aprofundando na palavra, eu descobri verdades na palavra. E a verdade que eu descobri é que a palavra do Senhor, lá em João, no capítulo 1, versículos 12 e 13, principalmente o versículo 12, diz assim: que a todos que receberam Jesus, a todos que creram no seu nome, a todos que entenderam a mensagem da cruz, diz que Deus dá o poder, o direito sobrenatural, milagroso, de nós nos tornarmos seus filhos. E quando eu leio essa palavra, eu descubro que até então eu não tinha um pai espiritual. Eu descubro que eu era uma órfã espiritual, assim como Mefibosete era um órfão. Eu descubro, quando eu leio a palavra do Senhor, que eu também estava num lugar de escassez. Porque não importa se eu tinha um dinheiro, não importa se eu tinha a minha profissão já, não importa como eu vivia neste mundo, mas eu não tinha paz, eu não tinha segurança, eu não me sentia totalmente amada, eu não me sentia integrante, eu não fazia parte de um reino melhor do que esse reino que nós vivemos aqui, esse mundo caótico, esse mundo corrompido, este mundo decaído. E eu vivia nesse lugar de escassez, eu vivia nesse lugar sem provisão, eu vivia nesse lugar sem a prosperidade do Senhor. Porque prosperidade não é nós termos o dinheiro na carteira. Prosperidade é nós deitarmos a nossa cabeça e dormirmos sem remédio. Prosperidade é você não ficar deprimido quando a crise bate na sua porta. Prosperidade é você ter alegria. Prosperidade é você ter consolo. E eu quero dizer que eu me identifiquei muito com esse personagem. Porque a palavra, ela foi me ensinando, ela foi dizendo: não, Ana, eu te encontrei. A palavra me ensinou que chegou um dia, como está escrito em Apocalipse 3:20, que a carruagem real chegou na minha porta. Eu estava lá em Lodebar e o próprio Senhor mandou me chamar. Porque a palavra diz: eis que eu estou à sua porta e bato. E se você abrir a sua porta, eu vou entrar e cearei contigo e você comigo. Nós temos que entender que quem nos busca, quem nos escolhe, quem diz eu quero você comigo, é Deus. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu vou buscar Deus. Mas não é uma verdade, porque para você sentir essa vontade de buscá-lo, já está o Espírito Santo trabalhando no seu interior. Deus já achou você lá em cima, Deus já está querendo te buscar. Por isso nós não podemos fechar a nossa porta. Eu creio que Mefibosete, como a palavra do Senhor diz que nós lemos essa manhã, como a palavra do Senhor diz, eu creio que na hora que a carruagem chegou lá e falou assim: ó, vim buscar Mefibosete, eu sei que ele está nesta casa.
Eu creio que a vontade dele foi sumir, foi se esconder, porque ele falou: agora o rei me descobriu e ele vai me matar, ele vai me castigar. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele não quebra a cana rachada e ele não apaga o pavio fumegante. É porque Mefibosete não sabia quem era o rei Davi, ele não tinha uma história com o rei Davi, ele não sabia quem ele era, ele não sabia que o seu coração era bondoso, ele não sabia que ele queria mostrar bondade. E a primeira coisa que este homem fala pro rei quando chega na presença é exatamente o que eu falei, acho que durante os 3 primeiros anos da minha conversão. Faz 20 e poucos anos que eu sou convertida para o Senhor, graças a Deus. Mas foi o que eu falei: por que eu, Deus? Quem sou eu que valho tanto quanto um cão morto para que você se lembre de mim? Deus, o que eu vou fazer no teu reino? Eu não posso entrar no teu reino. Deus, por que tu me descobriu? Eu estava lá tão escondidinha lá em Lodebar. Eu estava tão escondidinha naquela vida medíocre, naquela vida ordinária, comum, mundana. Eu estava andando como todo mundo andava. Mas por quê? Porque Ele escolheu. Se você está ouvindo essa ministração hoje, eu quero dizer, você é um escolhido de Deus. E a palavra do Senhor lá em João 15 diz que não fomos nós que o escolhemos, mas que Ele nos escolheu. E nos escolheu para que nós demos frutos, e frutos que permaneçam. Ele vai trabalhar em nós para que nós demos frutos. E aí eu vejo muito mais coisa nessa passagem. Essa passagem ela é riquíssima. Daria para nós estarmos aqui falando talvez não sei quantas pregações sobre isso. Porque à medida que eu fui andando com Deus e eu descobri agora, eu não sou mais uma pessoa que mora numa casa de favor. A palavra nos diz em Efésios capítulo 2, 18 e 19: porque por Ele, por Jesus, nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim nós não somos mais nem estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e somos da família de Deus. O rei Davi olha para aquele rapaz e ele fala: não tenha medo, agora você vai ser tratado como um dos meus filhos. Você não é mais órfão. Você não tem mais problema de provisão. E aqui eu passo para outro trecho dessa história que me toca demais o coração, quando o rei olha para Mefibosete e diz para Ziba, para o servo, que era o servo de Saul, e diz: olha, tudo que era de Saul eu vou restituir para você. Agora é seu. E eu poderia perder aqui mais meia hora para decifrar um paralelo aqui que grita nessa palavra com o que Deus faz conosco quando nós somos chamados por Ele, quando Ele nos encontra, quando nós abrimos a porta do nosso coração. O que Davi fez aqui é exatamente o que Deus fez comigo e com você, porque Ele simplesmente nos reposiciona naquela situação que nós nunca deveríamos ter saído. Situação de sucessor do rei, de herdeiro, de co-herdeiro, situação de filho. Deus lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 diz que Ele criou eu e você à sua imagem e semelhança e colocou
todas as coisas sob o nosso governo. Mas nós somos destituídos na nossa posição. Nós fomos para Lodebar. Nós somos levados. Nós nos aleijamos quando fomos fugir da posição que Deus nos criou. Eu não sei como é que você se enxergava antes de Cristo, mas eu era uma aleijada de caráter, porque o meu caráter não tinha sido lapidado pelo Senhor. Eu andava aleijada, eu não tinha ética, eu não tinha moral. Ainda que eu achasse que eu tivesse, pela palavra de Deus eu descobri: eu sou uma aleijada. Mas eu quero te dizer que Deus, assim como o rei Davi, em nenhum momento, quando ele quis mostrar a sua bondade para comigo e para com você, ele se importou. O que você pensava, o que você fazia, se você era aleijado, se você não era aleijado. Ele não quis saber, ele só falou assim: pega Mefibosete, eu não quero saber como é que ele está. Será que ele está maltrapilho? Será que ele cheira bem? Será que ele sabe falar? Será que ele sabe se portar à mesa do rei? Não quero saber. Traz ele. Vem para o meu reino. Eu estou te chamando, eu estou te convidando. Você vem do jeito que você está, do jeito que você é. Não me importa, Deus não se importa com o jeito que nós somos ou que nós estamos, do jeito que nós viemos para Ele. Mas eu quero te dizer nessa manhã que eu poderia falar muito sobre a restituição que o Senhor quer dar aos seus filhos, mas o centro da minha mensagem, eu ainda não cheguei lá, não é esse. O centro da mensagem que o Espírito Santo compartilhou comigo e que eu quero que fique gravado nesse dia de hoje na sua vida é que Deus é bondoso. Deus nos resgata. Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele diz que Ele nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Boa notícia, o Evangelho, boa notícia. Você já foi tirado de Lodebar. Você já foi trazido para o palácio real. Porque Deus fez isso. Mas Ele tem uma exigência. Eu gostaria que você prestasse atenção nos versículos 7, 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Eu gosto de grifar minha Bíblia. Eu adoro Bíblia com caneta, com lápis, com o que for. E chama minha atenção que no versículo 7 diz assim, ó: o final: tu sempre, guarda essa palavra, tu sempre haverás de comer a minha mesa. Leia agora o versículo 10b, no final. Mas Mefibosete, filho do seu senhor, comerá sempre a minha mesa. Observa que antes ele fala para Ziba, ele fala: ele vai ter alimento na sua casa? Vai. Ele vai ter provisão? Vai. Mas eu quero que ele sente-se sempre aonde? Na minha mesa. Não era para dar comida para ele, não era para dar comida física para ele, porque ele ia ter provisão. Agora coloca, por favor, o 11, versículo 11. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer a minha mesa.
Agora vai para o versículo 13. Hoje você vai sair daqui com esse versículo gravado dessa passagem. Amém? Essa expressão. 13. Mefibosete passou a morar aonde? Em Jerusalém. Por que ele foi para Jerusalém? Primeiro porque todo o reino dele agora estava lá em Jerusalém. Todas as posses, todas as propriedades que ele recebeu de volta. Amém? A sua propriedade, o que Deus tem para você está em Jerusalém, não está em Lodebar. Você vai ter que se mudar. Amém? E ali diz, porque todos os dias fazia suas refeições aonde? Na mesa do rei. Então eu quero que você preste atenção. O Senhor não se incomoda como é que Mefibosete chegou, mas o Senhor fez uma exigência. O nosso rei nos faz uma exigência. Você vai morar em Jerusalém agora, porque você tem que ficar perto de mim, porque você vai ter que andar comigo, você vai ter que sentar na minha mesa todos os dias. Ele falou para Mefibosete, ele falou para o empregado Mefibosete, ele falou: Ziba, todos os dias eu quero ele aonde? Na minha mesa. Eu quero que você entenda que isso é mais do que um convite gracioso de Deus. Isso é uma ordenança. E eu descobri isso. E eu comecei a questionar enquanto o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração. Eu falei: Senhor, que ênfase nessa expressão. Em 6 versículos tu repetes 4 vezes: eu quero você sentado na minha mesa. Sabe qual é a melhor definição da palavra sempre? Sabe qual é? A melhor definição da palavra sempre, eu vou te dizer, é a definição negativa. Não é de vez em quando, não é uma vez por semana, não é 2 vezes por semana, não é quando der tempo eu vou. Eu quero dizer para você que sempre é sempre. Sempre é todo dia. Sempre é sempre toda hora. Sempre não pode ser: se sobrar tempo eu vou fazer isso. E eu comecei a perguntar: Senhor, por que essa exigência? Se Mefibosete já tinha provisão, se Mefibosete já estava recebendo tudo de volta restituído, por que essa exigência? O Espírito Santo começou a falar para mim: porque não importa se você chegou maltrapilho, na hora que você entra no meu reino, eu te dou vestes de louvor, eu te dou vestes de adoração. Não importa se você entra do jeito que você veio, não importa se você está mal cheiroso, porque quando você sair do meu reino, você vai exalar o perfume de Cristo. Não importa como você vem, porque quando você entra no meu reino, você começa a ter uma atitude diferente. Eu quero te chamar a atenção. Você que tem lá a sua família, a sua mesa, o seu horário de refeição com a sua família. Qual é a hora que os seus filhos, o seu marido, as pessoas que você convida para ir na sua casa, qual é o melhor horário para você saber sobre a vida dele? Qual é o melhor horário que começa aquela conversinha gostosa? Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje o meu dia foi assim, o meu dia foi assado. E você começa a entender por que Deus quer que todos os dias eu e você sentemos à mesa dele. Deus é onipresente. Ele tem um lugar na mesa para cada um dos seus remidos, para cada um dos seus resgatados. Tem o nome lá: Filha Ana, essa cadeira é sua. E eu quero dizer que quando eu me disciplino, quando eu falo: não, o rei mandou eu ir para a mesa todo dia, sempre. Eu quero dizer para você que quando eu sento naquele lugar, ele me olha nos meus olhos e ele fala para mim: como é que foi o seu dia, Ana? Palavra do Senhor, Isaías 43, versículo 1, diz assim: não tenha medo,
Eu te remi, eu te resgatei, eu te chamo pelo teu nome, Ana. Você tem que entender que o teu Deus, o teu rei, ele já botou um lugar na mesa. Você não precisa disputar com ninguém. Aquele lugar está ali para você. E quando você sentar ali, você vai sentir ele olhar para você e perguntar: como foi o seu dia? E ele vai olhar para você e vai falar: você quer saber o que eu tenho para te contar? E vocês vão ter intimidade, vocês vão ter relacionamento. Porque quando alguém senta na minha mesa, eu tenho intimidade e relacionamento com essa pessoa. E a partir do momento que aquela pessoa está todo dia da minha mesa, eu vou conhecendo mais, e vou conhecendo mais, e vou conhecendo mais, e vou sabendo. E o que se trata na mesa do rei? Você já parou para pensar qual é o assunto do reino? O assunto do reino é o rei. O assunto do reino é o que Deus está fazendo. O assunto do reino é o que Deus vai fazer. O assunto do reino é assunto nobre. A palavra do Senhor nos diz que o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele prosperará. Porque quando você está naquela mesa cheia de nobres, cheia de rei, cheia de filhos de rei, o assunto é outro. A sua mente é renovada. Sabe por que a exigência de você sentar com o rei todos os dias na mesa com ele? Porque a palavra do Senhor, a palavra que sai da boca dele, vai renovar a sua mente. Você vai entender como é que o reino funciona. Você vai entender como é que você vai ter que funcionar. A partir do momento que a sua mente vai sendo renovada pela palavra do Senhor, as suas atitudes vão sendo renovadas. Os seus hábitos vão começar a mudar. O seu caráter vai ser igual ao dele. Porque você está ali aprendendo. Você está observando, você está meditando. Eu quero te contar uma história minha engraçada, né? Que eu fiquei muito impactado. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu não quero dizer para você, só para você ficar tranquilo, que eu ainda não entrei na fase da vacinação da Covid, tá? Não fica pensando que eu sou tão velha assim não, amém? Eu não estou na fase. Eu nunca pensei que eu ia ficar triste porque eu ainda não tenho 60 anos. E nunca pensei que eu ia ficar meio assim porque eu não tenho comorbidade. Glórias ao Senhor, que da minha boca só sai glória a Deus. Senhor, obrigado porque eu não tenho 60. Senhor, obrigado porque eu não tenho comorbidade. Agora, quando é que eu vou ser vacinada? Só o Senhor sabe, amém? Mas eu tinha uma idade que eu não lembro. A situação foi tão trágica para mim naquela época que eu não me pergunta que ocasião que era, porque eu não lembro. Mas a primeira vez que eu fui convidada e fui num jantar chique, eu não sei se você já viu revista, se já foi num jantar chique. Hoje é diferente, porque hoje mesmo os casamentos chiques, jantar chique, tem aquele buffet maravilhoso, né? Aquelas comidas deliciosas. Mas nesta época que eu estou te contando, que eu estava ali para adolescência, para juventude, eu fui num jantar chique. E quando eu cheguei naquela mesa, eu tive um arrependimento de morte. Eu me arrependi de ter aceitado o convite de ir. Porque eu sentei, eu lembro que eu não estava com alguém, eu lembro que eu estava sozinha. Não me pergunte que ocasião foi, porque deu branco na minha memória. Porque eu só lembro que eu olhei para uma mesa que tinha 2 pratos, um prato grande e um prato pequeno. Tinham 3 garfos de um lado, 3 facas do outro, 2 colheres na frente e um monte de copo. E eu gelei, porque eu falei assim: meu Deus, que é essa faca torta? Será que eles estavam pensando que vinha tudo isso de criança aqui? Porque aquela faca, eu falei, será que é para aleijado? Será que é para criança? Era uma faca toda torta, eu nunca tinha visto aquilo na minha frente. Então eu fiquei impactada e eu fiquei pensando: eu só tenho uma boca, para que tanto garfo? Para que tanta faca?
Eu falei assim, o que eu vou fazer nessa mesa? E aí, assim, né, aquele gelo, assim, né? E eu só pensando assim, tomara que eu não seja a primeira a ser servida, tomara que ninguém olhe pra mim, tomara que esqueçam que eu tenha vindo, ninguém repare em mim, tomara que eu suma. Porque eu falei assim, eu não vou saber o que fazer aqui. Aquele guardanapo enorme, de pano, de metros e metros e metros. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Aí você dá aquela olhadinha pro lado, dá pro outro lado. Aí graças a Deus chega uma alma caridosa, que nota como você está perdido. Para mim naquela época essa alma caridosa, hoje eu vejo nitidamente o antetipo do Espírito Santo. E falar assim, guardanapo você põe no colo. O talher começa de fora para dentro. Essa faquinha é para peixe. Aí você fala, aí você começa a ver uma luz lá no fundo do túnel, né? E fala, não, estou entendendo. O pratinho pequeno é para salada. Eu achando que é a sobremesa. Eu falei, onde é que eu vou botar esse prato quando vier a comida? Onde que eu vou botar esse prato? Que puseram prato de sobremesa em cima do prato que eu vou comer. Mas assim, sabe, eu quero te mostrar com essa história hilária, que foi trágica para mim na época, que é assim quando nós entramos no reino. É assim a primeira vez que você senta com o rei. É assim, Jesus vai te ensinar coisas tão normais, tão naturais para ele, mas para nós tudo é novidade. Mas se você não se sentar todos os dias na mesa do rei, como que você vai saber as lutas que há? Como você vai saber qual é a estratégia que o rei vai usar para ganhar essas lutas? Como tu vai ter notícia das promessas que o rei tem para o seu reinado? Como você vai saber das vitórias que o rei está tendo para você? Você tem que entender, e aqui eu já vou encaminhando, fique tranquilo, para o final da nossa mensagem. Mas é o final, mas não é o menos importante, amém? Você ainda está aqui comigo? Amém? Você está sendo alimentado? Amém? Eu quero dizer para você que sentar-se à mesa do rei é uma coisa só: é expor-se à palavra do Senhor. Glória a Deus pela vida do pastor Emerson, que está aí disposto toda segunda-feira a ensinar a palavra. Glória a Deus porque você tem uma Bíblia na sua mão. Eu posso não estar vendo, mas eu tenho certeza que você tem uma Bíblia. Glória a Deus porque tem aplicativos da Bíblia no seu celular. Porque eu quero dizer para você que se você não se expor à palavra do Senhor, você não está se sentando à mesa com Deus. Jesus diz, Ele mesmo disse, lá em João 15 está registrado: vocês são limpos, vocês são podados pelas minhas palavras. Jesus disse: se você permanecer em mim e nas minhas palavras, tudo o que você pedir ser-te-á dado. Palavra do Senhor é a mesa. A palavra do Senhor é o Jesus. Você tem que se expor à palavra. Você não pode se expor à palavra de vez em quando. Você não pode se expor à palavra uma vez por semana. Porque o teu rei, ele fala: você vai se sentar comigo todos os dias. O apóstolo Paulo nos ensina em vários versículos. Eu posso citar aqui Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra em você. Você não tem que estar com a sua Bíblia aqui junto no seu coração. Você tem que estar com a sua Bíblia habitando no seu coração. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina. Paulo também ensina Timóteo, em 2 Timóteo 3,16 também. Já dá para guardar, ó. Ensina o quê? Que a palavra é toda ela inspirada divinamente. Sai 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil.
ela é proveitosa, ela é útil para ministrar a verdade, para nos ensinar a verdade, para nos repreender, para corrigir os nossos erros, para nos ensinar sobre a justiça de Deus, a maneira certa de viver. Pode botar o 17, por favor, também. A fim de que, para que é a palavra? Para que todo homem, toda mulher de Deus tenha capacidade, pleno preparo. Na minha versão está escrito que é para que nós, homens e mulheres de Deus, sejamos perfeitos. E para nos capacitar perfeitamente a obra do Senhor. Então não tem como eu e você não estarmos todos os dias, sem estarmos todos os dias na mesa do nosso Pai. Não tem como eu e você sermos perfeitos e nem estar aptos para trabalhar para o Senhor. Amém? Eu quero que você deixe essas verdades internalizarem em você. O autor de Hebreus diz lá no capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra é uma espada afiada, que ela serve para discernir o que é a sua alma, sua vontade carnal, seus desejos, seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, intelecto, razão, lógica. Ela vai separar tudo isso do que é espiritual. É quando você senta na mesa do rei, quando você abre a sua Bíblia em casa, que ele vai dizer e vai discernir para você mesmo quais são os seus pensamentos e quais são as suas intenções. Quem está entendendo qual é a importância de sentar todo dia na mesa do rei? Você consegue entender que não dá para viver sem isso mais? Você consegue entender que ele quer te tirar de Lodebar? Ele já te tirou de Lodebar, mas que você agora tem que ter sua mentalidade de reino espiritual, de reino de Deus. Amém? Eu quero ler para você o trecho de um livro, rapidinho, trecho pequeno. É um livro que fala que uma empresa de pesquisa especializada em pesquisas americana. Essa empresa americana foi feita essa pesquisa nos Estados Unidos em 1000 igrejas evangélicas. E a pesquisa era saber o que levava a igreja a um crescimento espiritual. E eu vou ler para você o trecho da conclusão de uma empresa que não era cristã, uma empresa do mundo contratada para fazer essa pesquisa. E a conclusão foi: nada tem um impacto maior sobre o crescimento espiritual do que a reflexão sobre as Escrituras. Se as igrejas fossem fazer uma única coisa para ajudar pessoas em todos os níveis de maturidade espiritual a crescer o seu relacionamento com Cristo, a sua escolha deveria ser bem clara. Deveria inspirar, encorajar e equipar os seus membros para a leitura da Bíblia. Não é o ativismo, não é o espírito de religiosidade que te faz vir na igreja. É a comunhão, é a intimidade, é sentar na mesa com Jesus. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 22, está escrito que a palavra é vida e saúde para o seu corpo. Você quer saúde? Leia a palavra, se alimente da palavra. Eu poderia recitar muitos mais versículos, imagina só o Salmo 119, né? Nós ficaríamos aqui a manhã toda recitando versículos que falam da importância da palavra do Senhor, de nós nos expormos à palavra. Mas eu vou terminar com o que eu amo. Apocalipse, está lá em Apocalipse capítulo 19. Eu vou ler de 11 a 13, amém? Porque ele é maravilhoso, né? Quando a gente pensa na majestade de Jesus, a gente fica assim, né? Encantado, apaixonado. Ó, essa versão gostei. Cristo vence todos os inimigos. Olhei e eis que vi os céus abertos
e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar, guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece, o 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é... Enquanto você não abrir a sua Bíblia e você tiver a plena convicção, isso é fé, a plena convicção que Jesus está ali com você, você não vai usufruir das promessas de Deus na sua vida. Amém? Sentar-se à mesa com Jesus sempre é expor-se à palavra diariamente, é meditar nela, é apreender aquilo que ela tem para mim, para você naquele dia, é se deliciar, é saborear um prato de iguaria divina. Amém? Se você não se expor à palavra de Deus, como você vai modificar a sua mente de Lodebar? Não tem como. E eu vou te dizer o porquê. Porque nós, 8 horas por dia, regra geral, tá? Vou dizer regra geral. 8 horas por dia nós dormimos. 8 horas por dia nós estamos imersos nesse mundo caótico, corrompido, decaído, no nosso trabalho secular. Amém? As outras 8 horas por dia, você come, usa transporte, fala com o marido, com a esposa, com o filho, com o parente. Você toma banho, se você é limpinho, toma um banho por dia. Você divide 8 horas por dia num monte de coisa. Agora imagina se você passa 24 horas por dia, todos os seus dias só com essas coisas, e você se esquece que o teu rei disse: todos os dias eu quero você na minha mesa. Você vai ter que se disciplinar. Eu não sei se você tem um aleijamento ainda como Mefibosete tinha. Eu imagino que para Mefibosete não era fácil sair lá de tudo aquilo que ele recebeu de volta, todos aqueles bens, todas aquelas coisas para administrar. Eu não sei se era fácil para ele chegar no palácio real todo dia para comer com o rei. E eu sei que para mim e para você não é fácil todo dia a gente se disciplinar a sentar na mesa do rei, a estar ali um momento com ele, a abrir a palavra. Glória a Deus, Graça Church, né, que manda lá todo dia tá lá, leia a palavra. Estamos fazendo plano, vai ler a palavra, leia a palavra, obedeça, faça o seu sacrifício. Essa é a sua parte, esse é o sacrifício que o Senhor pede de nós. Sair do nosso mundinho e nos disciplinarmos aí à mesa dele. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Quem recebeu a mensagem do Senhor de coração aberto hoje? Levanta a sua mão, eu quero ver, eu quero que você interaja agora. Porque você recebeu uma palavra. Essa palavra eu quero te dizer, ela gerou fé em você? Porque a palavra do Senhor diz que quando nós ouvimos a palavra gera fé. A mensagem de Cristo gera fé. Eu quero que agora você curve a sua fronte. E você tem que falar com o seu Deus. Você tem que falar com o rei. Você já sabe que você tem um lugar na mesa do rei com o seu nome, amém? Então, você está nessa mesa, visualize essa mesa. E agora, você vai honrar o seu rei com a sua fé. Porque a fé honra ao Senhor, e o Senhor vai honrar a sua fé. E eu quero que você agora comece a abrir a sua boca. Esse momento é o momento que você vai comer. Eu não posso comer por você.
Eu não posso abrir a minha boca e comer. Se eu comer o que eu tenho para comer, você não vai sentir o sabor, amém? Mas eu quero que agora você, pela fé, você abra a sua boca e você fale para o Senhor, fala para o rei: Rei, eu estou precisando desse prato hoje na minha vida. A sua mesa é farta, é uma mesa de realeza. Pensa aí o que você precisa hoje, qual é a sua fome. Abra a sua boca e fala: Senhor, me passa esse prato de alegria. Senhor, me passa esse prato de saúde. Senhor, me passa esse prato de paz. Senhor, esse prato que eu estou vendo aí de emprego, eu quero comer hoje. Senhor, eu quero me sentir seguro, me passa o prato da segurança. Me passa esse prato, Senhor. Senhor, eu estou necessitado, eu estou com fome, Senhor, eu estou com fome disso na minha vida. Esse prato está aqui nessa mesa. Esse prato está aqui nessa mesa. Creia, feche os seus olhos. É você que vai comer, não é o seu irmão que está do lado. O seu irmão que está do lado, ele quer outro prato, mas você está vendo pelos seus olhos da fé. Vamos lá, exercite a tua fé. Eu não estou ouvindo a sua voz. Você que está ouvindo essa ministração, comece na sua casa a falar o prato que você quer que o Senhor passe para você. No livro de Apocalipse, diz que o próprio Jesus vai nos servir à mesa no dia das bodas. Mas eu quero te dar uma novidade, isso vai ser literal quando nós estivermos lá, amém? Mas hoje Ele está aqui. O Espírito do Senhor está aqui passeando. E se você não abrir a sua boca para comer, você vai sair daqui com fome. Você está na mesa, você está sentado. Gere fé. Abra a sua boca e diga: eu preciso, Senhor, que você me sirva hoje com esse prato. Oh, sere cantaralabarra shui shuri cantaralabaxê. Eu estou pegando fogo aqui em cima e eu quero ver você pegar fogo aí onde você está, porque os anjos do Senhor são os teus garçons. Os anjos do Senhor foram destinados para ministrar os santos, e você é o santo, você é o separado por Deus. Ele já te tirou de Lodebar. Você está sentado na mesa. Você tem direito, você pode pegar esse prato e se servir. O que você precisa? Você precisa crescer espiritualmente. O que você precisa? Peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou com fome, eu não sei nem do que eu tenho fome, Espírito Santo, mas me serve. Eu não quero sair daqui essa manhã sem me alimentar. Eu não quero sair daqui essa manhã com fome, porque eu estou na casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor nos fala: se você obedecer, se você quiser, se quiseres, se obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Isaías, capítulo 1, versículo 19. A palavra do Senhor diz que Deus prepara para nós uma mesa, um banquete, todos os dias na frente dos nossos inimigos. Mas é você que tem que ir sentar nessa mesa, nesse banquete. Ela diz que quando você está nessa mesa, o Senhor te honra. O Senhor te unge, Ele unge a tua cabeça e o teu cálice transborda. Deixe o Senhor encher você. Deixe Ele transbordar o seu cálice nessa manhã. Receba. Em nome de Jesus, receba. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Você que foi servido, você que recebeu, você que teve hoje a consciência que você tem um lugar na mesa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que
Que o Senhor seja louvado. Que você nessa manhã tenha recebido salvação, cura, libertação, paz, saúde, alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E amanhã você volte para a mesa, amém? Você olha para mim agora, diga: pastora Ana, eu vou voltar para a mesa amanhã, e depois de amanhã, e depois, e depois, e depois, até ele voltar, eu vou estar sentado todos os dias na mesa dele, amém? Quem comeu o pão da vida hoje, diz um aleluia aí, um glória a Deus.